Meus irmãos, hoje eu quero convidar vocês para, se possível, assistir um vídeo que está no YouTube, intitulado Sérgio Cortes, Fui Corrupto. Trata-se de um vídeo em que o ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro confessa seus crimes e, de forma emocionada, fala sobre si mesmo. Ele inicia o seu vídeo relatando-nos que, se ele pudesse resumir em apenas um todos os pecados capitais, ele resumiria em vaidade, em sede de poder. De forma muito triste, ele relata que é muito deprimente, é muito vergonhoso você perceber que você tem vergonha de seus filhos. E ele narra de forma emocionada que é muito triste você saber que o seu nome, que você é o maior bullying na vida de seus filhos. Ele também nos diz que certa vez, conversando com a sua esposa, disse: a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida é que eu não tivesse existido, que eu não tivesse participado da sua vida. E a sua esposa responde da seguinte forma: não existe apenas o Sérgio Cortes corrupto. Você também é uma pessoa muito boa. E ele relata que no presídio nós perdemos toda a nossa liberdade, todo o poder discricionário sobre a nossa vida. Ele nos diz que no presídio você não tem oportunidade de decidir, inclusive sobre a melhor hora, o melhor momento de ir ao banheiro. Você perde toda e qualquer discricionariedade para decidir sobre o que vai ser feito. Você não pode mais resolver sobre o momento oportuno e conveniente. E ele nos relata de forma muito triste que quando seu pai, já com mais de 80 anos, foi visitá-lo no presídio, ele, de forma muito emocionada, ele chega para o pai, chorando, e disse: pai, eu decepcionei o senhor. E o pai responde para ele da seguinte forma: meu filho, somente a você cabe ter a segunda chance. É muito triste, é muito comovedor saber que uma pessoa que tem instrução, que tem conhecimento, que chegou a ocupar um cargo muito importante na administração pública, e ele se deparar com os resultados das suas ações e relatar isso de forma muito deprimente e vergonhosa. A inteligência, nós percebemos, dele não foi colocada em benefício de todos, somente para satisfazer os seus exclusivos interesses em torno da vaidade. E ele deixa bem claro que em nenhum momento o governador pediu de forma clara, escancarada, para que ele fizesse isso ou aquilo. Ele foi se deixando seduzir por pedidos tácitos, porque também lhe era conveniente. E ele fala que ele fora o causador do seu sofrimento pela vaidade. E ele disse num determinado momento que ele se deixou vitimar por um mecanismo todo que faz a máquina funcionar. E quase sempre é assim. Talvez de forma inconsciente nós queremos jogar a culpa para o sistema, para a máquina, e sabemos que é muito difícil, é muito desafiador a pessoa tomar decisões que ferem interesses inescrupulosos, principalmente daqueles que estão há muito tempo comandando a máquina de forma criminosa. A pessoa precisa ter muita coragem, mas quase sempre nós não somos preparados para enfrentar esses desafios.
E este relato me faz lembrar o livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. Emmanuel falando sobre si mesmo quando, na época de Pilatos, ele era o senador Públio Lentulus. Num determinado momento da história, Emmanuel fala que o senador era fruto do seu tempo, da educação da época, do mecanismo em que ele estava, se encontrava imerso. Mas em verdade, meus irmãos, é que nós não nos encontramos totalmente entregues ao mecanismo. Quase sempre nós nos deixamos, ou se não sempre, nós nos deixamos levar pela vaidade, pelas seduções, àquilo que o mecanismo, aquilo que a situação nos leva a favorecer. Quase sempre nós olhamos, portanto, a religião como algo para satisfazer também o nosso interesse passageiro. É raro aquele que olha a religião, o sentimento religioso, com aquele objetivo de descobrir e de alcançar e colocar em prática a melhor conduta. Quase sempre nós nos apegamos ao formalismo, ao ritualismo e aquelas obrigações do cotidiano, como ir ao centro espírita, ir a uma igreja, sem se preocupar com a nossa obrigação moral. E aí que nós sempre temos o objetivo de realçar a importância da religião na nossa vida. Desde criança e até mesmo na adolescência, eu sempre ficava olhando as pessoas e, sobretudo, analisando os efeitos, as consequências dos seus atos no dia a dia. Nós, espíritas, nós precisamos relembrar uma mensagem que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, de Lázaro. Essa mensagem foi trazida por nós em 1863. E essa mensagem ela é intitulada de O Dever. Essa mensagem nos ensina que o dever é a obrigação moral, primeiramente para conosco mesmo e depois para com os outros. O dever, a mensagem deixa bem claro, o dever é a lei da vida. E nós encontramos a oportunidade de auscultá-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados de nosso viver. E quase sempre nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelas contingências, pelo mecanismo. Aí é fácil nós nos deixarmos envolver ou nos entregar às seduções, às tentações. E as consequências, todos nós sabemos, são desastrosas. O Evangelho segundo o Espiritismo, revivendo a mensagem de Jesus Cristo, nos chama a atenção sobre o dever. Porque, na verdade, nós estamos aqui para encontrar o melhor caminho para enfrentar as seduções e os interesses, não só os interesses da carne, sobretudo os interesses do coração. Esse dever que a nossa consciência nos pede que atendamos, esse dever íntimo está entregue ao nosso livre-arbítrio. No momento azado, nós vamos ter que escolher o melhor caminho. É muito fácil nos vincularmos a esta ou aquela religião, cumprindo até mesmo, ou colocando em prática, ou vivenciando até mesmo seus dogmas, as suas rotinas, os seus rituais, sem às vezes perceber que o mais importante é a nossa vida no nosso cotidiano, cumprindo-nos aquilo que pode ser cumprido. Vocês podem perceber que a religião sempre esteve presente na vida do ser humano, mas até hoje ainda são raros aqueles que percebem que às vezes a caridade material é a mais fácil de ser feita.
e que o ato de criar bem um filho, de educá-lo para a vida, o ato de você cumprir o seu dever dentro do seu trabalho com exatidão, com probidade, de acordo com os preceitos morais, de acordo com a ética, esse é o melhor que nós podemos fazer no ambiente em que nós nos encontramos. E quase sempre nós nos preocupamos muito mais em fazer a caridade material. Principalmente nessa época, nós reunimos recursos para ajudar as pessoas, seja numa casa espírita, numa igreja, com cesta básica, com inúmeras atividades beneficentes que são muito importantes, mas acima de tudo, cabe-nos cumprir o nosso dever. Porque o dever, na verdade, esse é o aguilhão, como diz o Evangelho, o aguilhão da consciência. Quer dizer, esse guardião, esse vigilante da probidade interior. E somente nós vamos prestar contas dos atos que nós estamos fazendo. E essa consciência sempre nos adverte. Mas se nós nos optamos a ficar indiferente, se a gente se mostra descuidado, nós vamos nos entregar ao mecanismo, às circunstâncias e à educação da época. Ou seja, segundo a mensagem do Evangelho, nós vamos nos entregar aos sofismas da paixão. O dever, como diz a mensagem, é o resumo prático de todas as especulações morais. O que isso quer dizer? No meu entender, cumprir o dever, na verdade, é incessantemente nós nos inquietarmos, quase sempre especular sobre qual é a melhor conduta. E não somente a seguir uma regra exterior, sobretudo, cada vez mais procurar auscultar qual que é a vontade de Deus que se manifeste em nossa vida. Por isso que eu sempre defendo a ideia de que o nosso trabalho poderia ser resumido aqui na Terra, o trabalho da pessoa bem intencionada, é ela ser ou procurar ser representante de Deus aqui na Terra. Qual é o interesse de Deus que não só prevalece em nossa vida íntima ou privada, mas o interesse de Deus que favoreça toda a coletividade? Essa deve ser a nossa inquietude. Esse, a meu ver, deve ser a nossa especulação, o nosso questionamento. O que eu posso fazer para cada dia melhorar o meu viver e contribuir mais com o ambiente em que eu viva? E nós vamos perceber que não nos cabe apenas seguir os preceitos legais e até mesmo as ordenações humanas, porque quem cumpre o seu dever, ele é juiz e escravo na sua própria causa. Para finalizar, eu gostaria de relembrar para vocês uma frase de Aristóteles que diz: o homem livre é senhor da sua vontade e somente é escravo da sua própria consciência. Então nós, meus irmãos, precisamos, acima de tudo, se de fato nós pretendemos percorrer um caminho digno, se de fato nós estamos procurando tornar a nossa vida digna, nós precisamos amar o dever. Não somente porque ele nos preserve, como diz a mensagem, dos males da vida, mas porque nos fortalece para que nós possamos alcançar o nosso próprio desenvolvimento. A pessoa que cumpre o seu dever, ela se dignifica. A pessoa que cumpre o seu dever se sente útil e ela se sente dignificada em todo e qualquer momento, mesmo que ela erre, mas não foi por desinteresse, não foi por acomodação, simplesmente porque nós estamos num processo de aprendizado. Por mais bem intencionados, nós não conseguimos colocar em prática ou percorrer o melhor caminho. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a obrigação nossa, ela jamais cessa em cumprir os nossos deveres.
porque, acima de tudo, nós devemos procurar sempre atender à vontade de Deus aqui na Terra. Que Deus possa conferir forças ao nosso irmão Sérgio Cortez para que ele possa reconstruir o seu caminho e, através dessa experiência, perceber que nós não seremos felizes desatendendo aquilo que deve ser feito, ou seja, descumprindo as regras morais que guiam todo e qualquer indivíduo nessa jornada pela vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.